Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos à nossa aula online, né? Agora nessa nossa nova modalidade de ensino. Gente, a aula de hoje nós vamos falar sobre cadeias carbônicas. Vai ser uma aula mais light, acredito eu. Eu vou mostrar para vocês como que é a carinha de uma cadeia carbônica, porque isso a gente vai ver direto em química orgânica. E eu vou falar como fazer classificação dessas cadeias carbônicas. Vamos ver? Dá uma olhadinha aqui comigo, vamos lá. Então, moçada, eu vou começar essa aula falando para vocês que o carbono forma cadeias. O que são cadeias? São grandes sequências de átomos de carbono, um ligado no outro. Tá, professor, mas espera aí, não tem outro elemento da tabela periódica que faz isso também? Gente, igual ao carbono? Não, nenhum. No máximo, o enxofre forma cadeias de até 8 carbonos. E o silício um pouquinho mais, chega mais perto do carbono. Mas igual ao carbono, nenhum. E isso dá a ele uma capacidade de formar uma grande quantidade de compostos, porque não bastasse o carbono poder formar essas grandes cadeias, essas sequências grandes de carbono ligado em carbono, ele ainda tem muita afinidade para se ligar com diversos outros átomos, que nem hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e por aí adiante. Gente, então, qual que é o resultado prático disso? A quantidade de compostos orgânicos que existe, gente, é enorme. Deixa eu mostrar para vocês uns exemplos de cadeia carbônica. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha, pessoal, essa cadeia aqui, ó. Ela, né, é uma sequência, são vários carbonos ligados um no outro. Mas olha essa agora. Ela já é um pouquinho maior. E olha essa aqui em cima. Gente, é maior ainda, fora que tem 2 átomos de oxigênio ligados. Pessoal, esses são pouquíssimos exemplos que eu estou dando para vocês terem uma ideia. Gente, o céu é o limite aqui. A infinidade de compostos de carbono que o carbono, né, de compostos que o carbono tem capacidade de formar é imensa. Por isso que a gente tem muito mais compostos orgânicos do que compostos inorgânicos. Vamos voltar para o slide. Então vamos ver como que é a melhor forma da gente representar essas estruturas. Que aí o título do slide já está falando para você, que é por fórmulas estruturais. Então, gente, em química inorgânica, eu vou dizer para vocês que a gente usava lá no primeiro ano muita fórmula molecular. Por exemplo, a água, qual que é a fórmula? H2O, o ácido sulfúrico, H2SO4. Você podia representar nessa forma que a gente chama de fórmula molecular, sem problema algum. Você não precisava desenhar toda a molécula com as ligações. Só que em química orgânica, gente, isso não serve. A fórmula molecular não é utilizada. Por quê? Porque ela não permite saber qual é o composto em questão. Por que não, professor? Porque, não obstante os compostos de carbono poderem formar muitas possibilidades de substâncias diferentes, moçada, ainda tem uma outra coisa. Se você pegar uma determinada fórmula molecular com certo número X de carbonos e outros elementos, pessoal, você pode formar vários compostos orgânicos diferentes, ou seja, uma mesma fórmula molecular pode dar resultado a várias formas estruturais diferentes. E isso a gente vai estudar mais para frente. Esse fenômeno se chama isomeria. A gente vai estudar depois. Não entendeu? Então deixa eu dar um exemplo. O exemplo sempre funciona melhor, né? Então olha só. Moçada, olha esse composto aqui, ó. Viu essa molécula? Beleza. Agora olha esse outro composto aqui. Viu também? Maravilha. Faz um favor para mim. Conta quantos carbonos e quantos hidrogênios tem nessa molécula. Ou seja, qual é a sua fórmula molecular. Então conta, deu 5 carbonos e 10 hidrogênios. Eu ouvi você falando, muito bem. Então a fórmula molecular é C5H10. E nessa? C5H10 também. Então percebeu, moçada? A mesma fórmula molecular deu origem a 2 compostos diferentes, 2 cadeias orgânicas de carbono diferentes. São 2 compostos diferentes com propriedades totalmente diferentes. Entendeu então a ideia? Sigamos. Então, já sabendo que nós temos que representar os compostos orgânicos por meio de fórmulas estruturais, eu vou falar para você agora que tem uma maneira ainda mais simplificada que a fórmula estrutural. Olha só, aí eu pus um composto orgânico, está aparecendo na tela de vocês, com um certo número, né, de carbonos e hidrogênios. Tudo bem? Eu posso escrever de uma forma um pouquinho mais simplificada esse composto. Apareceu aí à direita de vocês, escrito fórmula simplificada. O que eu fiz nessa fórmula simplificada? Simplesmente, moçada, por exemplo, olha o primeiro carbono na fórmula estrutural. O primeiro carbono que está à sua esquerda. Ele está ligado a 3 hidrogênios, não está? 3 tracinhos, ou seja, 3 ligações simples, 3 hidrogênios. Mas você não precisa
escrever todos esses 3 hidrogênios? Como ele está ligado a 3 hidrogênios, você pode escrever simplesmente CH3, que é o que está escrito aí do seu lado direito, na fórmula simplificada. Então, em vez de escrever todos os hidrogênios com os tracinhos, que são as ligações simples, eu só escrevi CH3. Pronto, ficou um pouco mais simples, não ficou? Só que tem uma fórmula mais simples ainda, que é o que a gente chama de fórmula bastão. E essa eu vou explicar com um pouquinho mais de cuidado para vocês. Na fórmula bastão, moçada, essa que apareceu embaixo, parece que não tem nada, né? Mas eu vou mostrar como que você faz para chegar da fórmula bastão naquela fórmula estrutural que está lá em cima. Por hora, eu vou falar para vocês que cada vértice, ou cada ponta dessa figura geométrica, ou dessas linhas unidas, cada ponta você põe um carbono. Já vou mostrar bem didaticamente como fazer isso. Moçada, a fórmula bastão, então, é uma forma mais simplificada de representar as moléculas orgânicas. Professor, é bastante usada? Moçada, é muito usada, mas vocês vão acostumar com ela. Não é difícil a gente acostumar. Ela é formada por figuras geométricas abertas ou fechadas, onde cada ponta ou vértice representa um carbono, ou cada aquelas pontinhas, os encontros de linhas, né, de 2 linhas, a menos que já haja algum outro elemento químico. Aí não é o carbono, já é o elemento que já está escrito. Mas, professor, não está escrito nada, então é carbono. E aí, após desenhar os carbonos, nós vamos completar esses carbonos com átomos de hidrogênio, para que eles façam 4 ligações. Porque o átomo de carbono, moçada, é tetravalente, faz 4 ligações. Mas calma que eu vou mostrar isso no exemplo para você. Aqui só mais um exemplo. Olha só, a sua esquerda tem uma forma estrutural e a sua direita a fórmula bastão correspondente, tá ok? Observa que os hidrogênios são omitidos, tá bom? E outros átomos são omitidos? Não, só o hidrogênio é omitido. E os carbonos são as pontas dessa figura geométrica. Mas deixa eu dar um exemplo que fica mais fácil. Esse, na verdade, é a mesma fórmula bastão que eu dei num exemplo, né, acho que há 3 slides atrás. Então, imagina que eu quero que você escreva, a partir dessa fórmula bastão, a fórmula estrutural e a fórmula molecular. O que você faz? Primeira coisa, cada ponta você põe um carbono, desse jeito aqui. Olha essa ponta, essa primeira ponta, pus um carbono, beleza? Pus um carbono na outra ponta. Aí nesse meio que está encontrando 4 linhas, põe carbono também. Ó, pus na ponta de baixo e agora no meio ali, tá vendo? Pus carbono. Ó, vi outra pontinha ali na frente, põe carbono. Outra pontinha ali, põe carbono. Toda ponta você põe carbono. Pronto, coloquei. Só que, gente, o carbono faz 4 ligações. Esses carbonos, todos eles estão fazendo 4 ligações? A resposta é não. Olha esse carbono aqui, por exemplo. Tá vendo esse carbono? Ele está fazendo uma ligação só, porque só tem um tracinho ligando ele com outro carbono. Então, faltam 3 ligações. Como que eu completo isso? Colocando 3 hidrogênios. Então, você completa com hidrogênios para que os carbonos façam 4 ligações. Tá aqui, coloquei 3 hidrogênios. Olha esse carbono aqui, ó. É a mesma coisa, só tem um tracinho nele ligando a outro carbono de baixo, só faz uma ligação. Faltam 3 hidrogênios. Olha esse carbono, também, faltam 3 hidrogênios. Agora, moçada, olha esse carbono aqui do meio. Quantos tracinhos tem saindo dele, ligando a outros átomos? Conta, 1, 2, 3, 4, não é isso? Opa, já está fazendo 4 ligações. Então, eu vou pôr hidrogênio? Não, porque ele já faz 4 ligações. Então, deixa ele quietinho aí. Olha esse carbono, quantas ligações ele está fazendo? Ó, eu quero ouvir. Ah, 2, é isso aí, moçada, muito bom. Então, quantos hidrogênios faltam? 2. Olha esse carbono, quantas ligações ele faz, presta atenção. Quantas ligações está fazendo? Estou ouvindo vocês, hein? 3. Ah, então falta quantos? 1 hidrogênio. E esse faltam 3, e esse faltam 3. Tá aí, moçada, a fórmula, da fórmula bastão a gente passou para a fórmula molecular. E para você, desculpa, a fórmula estrutural. E para determinar a fórmula molecular, é só contar quantos carbonos e hidrogênio tem. Eu não sei se eu vou contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos e 18 hidrogênios. Então a fórmula é C8H18. Tudo bem? Toca o barco. Então, faz um exercício em casa. A partir dessa fórmula bastão, escreva a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Dá um pause, porque eu já vou mostrar a resposta, hein? Pause e tenta fazer e depois você vê a resposta. Então, gente, você já tentou fazer. Olha só, cada ponta você põe um carbono, do mesmo jeitinho que a gente fez na outra figura, beleza? Agora você vai ver para cada carbono
quantos hidrogênios falta? Olha esse carbono, ele está fazendo uma ligação. Para fazer 4 ligações, faltam 3 hidrogênios. Tá aí. E assim você vai fazendo para todos os demais. Esse faltam 2, 1, e aí você vai preenchendo com quantos hidrogênios falta para cada carbono fazer 4 ligações. Pronto, já fiz. Agora essa é a forma estrutural. Agora você vai me dizer, escrever a fórmula molecular. Você conta quantos carbonos tem e quantos hidrogênios tem. Você vai contar e você vai chegar na fórmula C10H22. Aê, moçada, tenho certeza que vocês acertaram. Se não acertou, não há problema algum. Volta e se você não entendeu o que eu fiz, manda as perguntas pelos nossos canais de comunicação, tá bom? E aí, gente, estão entendendo a aula? Vocês não estão dormindo? Não estão pescando? Vamos lá, gente, coragem, continuando, vamos lá. E agora a última parte da nossa aula, classificação das cadeias carbônicas. Gente, isso que eu vou falar para vocês agora cai muito no Enem e em vestibular. E exatamente, não tem muito enfeite essa pergunta, não tem muito o que colocar pegadinha. É o que eu vou passar para vocês agora, tá bom? Então, dá uma olhadinha aí que isso é importante. Então, o que é classificar uma cadeia carbônica? É a gente responder 4 perguntas. São 4 itens de classificação que a gente atribui às cadeias carbônicas. Você vai responder essas 4 perguntas. Se a cadeia é aberta ou fechada, normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Vou explicar um por um para vocês. Vamos lá. Cadeia aberta ou fechada. O que é uma cadeia aberta ou acíclica? Ó, gente, cuidado com o termo, tá? Uma coisa cíclico é que é um ciclo. Só que se eu estou falando de uma cadeia aberta, ela não é um ciclo. Ela é acíclica. Esse A é uma partícula de negação, tá bom? Uma cadeia aberta é quando a cadeia de átomos de carbono não sofre nenhum fechamento. Ou seja, você olhou, ela é aberta, não tem dúvida. É bem intuitivo. E cadeia fechada, que é ou cíclica, é quando você olha e há um fechamento na cadeia. Ela forma um ciclo, ou um anel, ou um núcleo, beleza? É bem intuitivo, gente. Bateu o olho, a cadeia está aberta, é aberta. Bateu o olho, formou um anelzinho, tem um fechamento, é uma cadeia fechada. A gente vai fazer exemplo depois. Você vai dizer se a cadeia é normal ou ramificada. O que é uma cadeia normal? É quando não há ramificação na cadeia. E o que é cadeia ramificada? É quando há ramificação na cadeia. Professor, não entendi, não sei o que é ramificação. Eu vou explicar o que é ramificação para vocês. Antes de falar de ramificação, eu tenho que explicar para vocês o que é cadeia principal. Cadeia principal, pessoal, é a maior sequência contínua de átomos de carbono. E eles não precisam necessariamente estar em linha reta. Então, deixa eu explicar, eu procurei uma forma bem didática para vocês. Deixa eu dar exemplos mais tranquilos por enquanto. Olha essa primeira cadeia que apareceu aí, de 3 carbonos. Essa é a cadeia principal dela, tá ok? Esses 3 carbonos em sequência contínua. Olha de baixo, é toda essa sequência de átomos de carbono, um depois do outro contínuo, tá ok? Então, isso é a cadeia principal. Deixa eu dar uns exemplos para vocês. Antes disso, ó, o que é ramificação? Que a gente chama também de radical. Ramificação ou radical são átomos de carbono dipendurados na cadeia principal. Ou seja, eles não fazem parte da cadeia principal. Deixa eu mostrar com o exemplo para vocês. Uma observação importante, somente átomos de carbono podem ser radicais. Às vezes, vocês vão ver átomos de oxigênio, nitrogênio, dipendurados na cadeia. Só que isso não é ramificação, moçada. Ramificação é somente átomos de carbono. Nenhum outro átomo pode ser ramificação. Então, olha esse exemplo aqui, por exemplo. Imagina que para você determinar a cadeia principal, imagina que você tem um carro. Tá aqui meu carro, tá? Esse é meu carro. Esse carro não tem marcha ré. Você só pode ir para frente. Então, cadeia principal é quando você, com esse carro, conseguir andar sobre o maior número de carbonos possível, mas você não tem marcha ré, você não pode voltar. Então, por exemplo, ó, o meu carro vai andar nesse caminho aqui, ó, vai carro. Aê, andou. Por quantos carbonos o meu carro passou, gente? Por 4, não foi? Só que ele não pode voltar, lembra? Ele não tem marcha ré. Então, ele não pode voltar naquela cadeia de baixo e terminar até o fim. Então, se essa for a cadeia principal no caminho, no trajeto que o carro fez, eu teria 4 carbonos, tá ok? É uma possibilidade. Mas,
cadeia principal é aquela que tem a maior sequência de carbonos. Será que tem outro caminho que o carro pode fazer que tem mais carbonos? Tem mais do que 4 carbonos? Tem. Carro, volta lá. Voltou. Ó, ele vai fazer esse caminho reto. Vai. Agora ele pôs em quarta, em quinta, hein? Foi rapidinho. Gente, por quantos átomos de carbono o meu carro passou? 5, né? Então, tem esse segundo caminho, essa segunda rota, tem mais átomos de carbono. Então, ó a minha cadeia principal aqui. Essa é a minha cadeia principal. Entenderam? E observa que ficou um átomo de carbono dependurado na cadeia principal, lá em cima. Ficou dependurado, né? Esse átomo de carbono dependurado é o radical ou ramificação. Entenderam, gente? Vamos ver mais exemplo? Olha só, esse daqui. A cadeia principal, o carro já vai fazer o caminho da cadeia principal. Aqui, ó. Pá, foi. Beleza. Gente, essa é a cadeia principal, porque é a maior sequência de carbonos contínuo que você vai com o carro e não pode dar marcha ré. E observa que agora ficaram 3 átomos de carbono pendurados na cadeia principal. Esses 3 são os radicais, ou também chamado de ramificação. Tudo bem, pessoal? Olha esse exemplo. Qual que é a cadeia principal? Dá um pause e tenta fazer. E tenta ver quais são as ramificações. Olha só, então você já tentou. Eu vou com o meu carro, de novo, hein? Carro, faz o caminho aí da cadeia principal. Ele fez esse caminho primeiro. Por quantos átomos de carbono ele passou? 1, 2, 3, 4, 5. 5, não é isso? Mas será que tem um outro caminho que o carro pode fazer e aí vai passar por mais átomos de carbono? Lembra, gente, o carro ele pode virar, tá bom? O que ele não pode é dar marcha ré e voltar. Só isso que ele não pode. Tem outro caminho sim. Carro, volta lá no começo. Voltou. Ele vai fazer esse caminho aqui agora. Vai lá, carro. Ó, pá, pronto. Por quantos átomos de carbono ele passou agora? Por 6. Então, esse caminho que ele fez tem mais átomos de carbono. Então, essa é a cadeia principal nesse exemplo aqui, tá ok? E aí ficaram 2 carbonos dependurados, que são os radicais ou ramificações, tá legal? Entenderam, pessoal? Ó, agora eu já vou direto, ó, cadeia principal é essa daqui. Ah, professor, mas tem um oxigênio lá no meio, não tem problema. Você tem que ir até terminar a sequência de carbonos, ainda que haja um átomo interrompendo essa sequência de carbonos, que nem é o caso desse oxigênio, tá bom? Olha os radicais lá embaixo, as ramificações. Mais um exemplozinho. Essa é a cadeia principal. Moçada, olha o que ficou de pendurado agora. Oxigênio não é carbono, então não é ramificação. Ramificação é só carbono de pendurado. E agora, ó, volto aqui com o meu carro e vai fazer o caminho da cadeia principal. Essa é a cadeia principal, tá ok? E essa cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, é isso mesmo? 3, 5, 7, é isso mesmo. E todos os átomos de carbono que ficaram dependurados são radicais ou ramificações, tá ok? Claro, pessoal, isso? Vamos tocar o barco. Bom, então a gente já viu que é cadeia normal e cadeia ramificada, né? Ou seja, que tem radical e que não tem radical. Eu precisava explicar para vocês o que era o radical. Moçada, terceiro critério de classificação, se a cadeia é saturada ou insaturada. O que é uma cadeia saturada? Essa é simples. É quando só existem ligações simples entre os carbonos na cadeia principal. E cadeia insaturada é quando eu tenho ligação dupla e ou tripla entre os carbonos na cadeia principal, tá ok? Então, cadeia saturada só tem ligação simples entre os carbonos. Cadeia insaturada tem ligação dupla ou tripla. É só olhar, bater o olho, você já tira, já descobre isso. E o último critério de classificação é se a cadeia é homogênea e heterogênea. O que é, professor? Cadeia homogênea é quando só existem átomos de carbono na cadeia principal, tá ok? E cadeia heterogênea é quando eu tenho um átomo diferente de carbono quebrando as sequências de carbono. Então, por exemplo, posso ter um oxigênio, um nitrogênio, um enxofre quebrando a sequência de carbonos, ou seja, um átomo diferente de carbono no meio da cadeia principal. Esse átomo diferente de carbono a gente chama de heteroátomo. Olha os 2 exemplos que estão aí. Eu tenho um átomo de oxigênio, né? Tenho 2 carbonos, oxigênio, 2 carbonos. Pessoal, e o outro exemplo, essa cadeia direita de cadeia heterogênea, porque eu tenho 2 carbonos, um nitrogênio e 2 carbonos. A sequência de carbonos é quebrada por um nitrogênio.
Então, moçada, só um exemplo aqui de cadeia homogênea e heterogênea. Olha só essa cadeia. Circula a cadeia principal e a gente vai dizer se ela é homogênea ou heterogênea. Essa é a cadeia principal. Tem algum átomo diferente de carbono quebrando a sequência dos carbonos? Não. Esse oxigênio, moçada, não é heteroátomo, porque não está quebrando a sequência de carbonos. Está de pendurado. Então, ele não é heteroátomo e essa cadeia também... ele não é radical também, porque não é carbono de pendurado dessa cadeia homogênea. Olha esse exemplo aqui, moçada. Circulei a cadeia principal e observa que tem um átomo de nitrogênio quebrando a sequência de carbonos. Esse átomo de nitrogênio é um heteroátomo, porque ele quebra a sequência de carbonos, portanto, essa cadeia é heterogênea. Moçada, observa que tem um oxigênio de pendurado. Esse oxigênio não é heteroátomo, porque não quebra a sequência de carbonos, beleza? E aqui, para terminar, a gente tem um oxigênio de pendurado, que, como não está no meio da cadeia de carbonos, não é heteroátomo. Moçada, então, para terminar, vamos fazer um exercício de classificação de cadeias, tá ok? Deixa eu aparecer aqui para a gente poder resolver juntos. Vocês vão me ajudar, tá ok? Vamos lá. Pessoal, então, olha essa cadeia carbônica. Olhou? Primeira coisa que você faz, circula a cadeia principal. Circulou? Tá aqui, ó. Essa é a cadeia principal. Você vai fazer 4 perguntas. Se a cadeia é aberta ou fechada, normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Vamos lá fazer? Vamos lá então. Então, nós vamos responder essas 4 perguntas aqui, ó. Primeiro, aberta ou fechada? Tá aberta a cadeia, né? Então, é aberta. Normal ou ramificada? Moçada, o oxigênio de pendurado não é ramificação. É só carbono que é. Então, ela é normal, não tem ramificação. Saturada ou insaturada? Tem dupla ligação? Não, então é saturada. Homogênea ou heterogênea? Tem um átomo de oxigênio quebrando a sequência de carbonos, não tem? Então é heterogênea. Muito bom. Exemplo 2, olha essa cadeia carbônica. Para classificar a primeira coisa, circula a cadeia principal. Circulei. Agora, moçada, vamos responder essas 4 perguntas para fazer a classificação. Aberta ou fechada? Aberta. Normal ou ramificada? Tem carbono de pendurado? Tem, então é ramificada. Saturada ou insaturada? Tem dupla ligação entre carbonos na cadeia principal? Tem, até 2, né? Então é insaturada. Homogênea ou heterogênea? Tem heteroátomo? Ou seja, algum átomo quebrando a sequência de carbonos? Não. Então ela é homogênea. E mais o terceiro exemplo para terminar. Moçada, a cadeia principal aqui vai ter uma cadeia fechada. A cadeia principal é sempre a cadeia fechada, tá bom? Esse anelzinho aí, essa cadeia cíclica que está aí. Então, a cadeia é aberta ou fechada? Tem uma cadeia fechada. É normal ou ramificada? Moçada, eu tenho 2 carbonos ligados a essa cadeia fechada, esse anel. Então, tem ramificação, é ramificada. Saturada ou insaturada? Tem dupla ligação entre carbonos na cadeia principal? Tem, então é insaturada. Homogênea e heterogênea? Homogênea, porque não há heteroátomo. Isso aí, moçada, chegamos ao fim da nossa primeira videoaula aqui, dando continuidade à ementa. Pessoal, desculpa que essa aula ficou um pouquinho mais longa do que é o ideal previsto, mas é que é uma introdução, tá? As outras estarão adequadas ao tempo proposto aí, que acho que é 15 minutos no máximo cada aula, tá? Moçada, obrigado da atenção, bons estudos e qualquer dúvida, vocês me enviem pelos nossos canais de comunicação, tá bom? Até a próxima, gente. Fiquem bem. Tchau, tchau.